Olá pessoal, tudo bem? Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre geometria analítica que eu estou fazendo aqui para o canal. Primeiro vamos entender o que é a geometria analítica. Então, resumindo, nós podemos falar que a geometria analítica é a área da matemática responsável pelo estudo das geometrias plana e espacial usando processos algébricos, ou seja, é a área da matemática que vai unir a geometria com a álgebra. E tem um ponto muito importante ali. Em todo o estudo da geometria analítica, utilizaremos o plano cartesiano ou sistema cartesiano ortogonal. E o que é esse plano cartesiano? É um sistema formado por duas retas perpendiculares entre si que se cruzam em um único ponto que nós chamamos de origem. A reta que fica na horizontal é a reta que nós vamos chamar de eixo das abscissas, mais conhecida como eixo do X. A reta que fica na vertical é o eixo das ordenadas, mais conhecido como eixo do Y. E para nós iniciarmos o estudo sobre geometria analítica, nós vamos relembrar os conceitos sobre plano cartesiano que foram estudados lá no ensino fundamental. Por quê? Porque saber esse conteúdo, ter essa base é muito importante para darmos os próximos passos no estudo da geometria analítica. Então, na próxima lousa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, o plano cartesiano. Através desse exemplo, vamos então relembrar o plano cartesiano. Observe a figura e determine os pontos, ou seja, dê suas coordenadas. Aí eu coloquei aqui, o que são ordenadas? O par ordenado. Um ponto em um plano cartesiano é formado por um par ordenado, onde o primeiro número indica que lugar que ele está no X e o segundo número indica que lugar que ele está no Y. Se nós observarmos aqui, nós temos então as duas retas perpendiculares entre si que se cruzam em um único ponto que nós chamamos de origem, que está aqui, olha, como ponto O. Observando aqui esta reta, que é o eixo das abscissas, ou mais conhecido como eixo do X, a partir do ponto de origem, à direita, nós temos os números positivos, à esquerda, os negativos. Então, é como se fosse o 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. À esquerda, 0 e os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinito. No eixo das ordenadas, mais conhecido como eixo Y, a partir da origem, acima, nós temos os números positivos. Da origem, abaixo, os negativos. Então, como se fosse também em uma reta numérica, aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo, o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Em um plano cartesiano, os pontos podem estar tanto no eixo X quanto no eixo Y, e os pontos que não estiverem no X e no Y estarão nos seus quadrantes. Então, perceba que ele é dividido em 4 partes, que são os 4 quadrantes. E aí nós vamos colocar aqui, olha, como o primeiro quadrante, ele está no sentido anti-horário. Primeiro quadrante. Aqui, segundo quadrante. Aqui, terceiro quadrante. E aqui, o quarto e último quadrante. Então, os pontos, ou eles estarão nos eixos,
do x ou do y ou nos quadrantes. E é exatamente o que o exemplo está pedindo. Observe a figura e determine os pontos. Quem são esses pontos? A, B, C, D, E, F e o ponto O. Dê suas coordenadas. Quem são as coordenadas? São os números que estão no eixo do x e do y que irão formar aquele ponto. Por exemplo, todo ponto será formado por um número indicado no eixo do x e por outro número indicado no eixo do y. O ponto A, se nós olharmos aqui o ponto A, ele está aqui no primeiro quadrante. Porém, se eu levar esse ponto A até o eixo do x, que número que ele está? 2. Então, eu posso falar que o A está em 2 de x e quanto de y? Aí eu pego esse A e trago ele aqui para o y. Quanto de y? 5. Então, o par ordenado que forma o A é 2 de x e 5 de y. E o ponto B? Se nós olharmos aqui o ponto B, no eixo do x, onde ele estaria? Menos 3. E no eixo do y, 3. Então, o ponto B, ele está em menos 3 de x e 3 de y. Então, o encontro de menos 3 do x com 3 do y forma o ponto B. Então, menos 3 de x e 3 de y. O ponto C. O ponto C está onde no eixo x? Ó, ponto C, menos 2 de x, menos 3 de y. Então, olha, C, menos 2 do eixo x, e no eixo y ele está onde? No menos 3. O D, ele está aqui. Então, o ponto D é o encontro de 3 de x com menos 4 de y. 3 de x e menos 4 de y. E o ponto E? O ponto E está aqui no eixo das abscissas, olha, ele está aqui no 5. Quando eu tenho um ponto que está no eixo, isso significa que ele vale 5 de x, porque ele está aqui no 5, e 0 de y. Então, ele está em 0 de y e 5 de x. Por isso que ele fica pontuado nesse local aqui do eixo x. Agora, veja o ponto F. O ponto F está aqui no 4 de y. Quando eu tenho, então, aqui, olha, o ponto no eixo da ordenada, significa que ele vai ser 4 em y e 0 em x. Ele não está saindo para os quadrantes. Então, ele está em 4 de y e 0 de x. Então, 0 de x e 4 de y. E em qual momento nós vamos ter 0 de x e 0 de y? Apenas na origem, que eu coloquei aqui como ponto O. Então, apenas a origem tem 0, 0, 0 de x e 0 de y. Através destes pontos, nós podemos observar um outro item bem importante. Todos os pontos que estiverem aqui no primeiro quadrante, eles estarão no eixo x positivo e y também positivo. Por exemplo, ponto A, nós temos 2 positivo em x, 5 em y também positivo. Então, todos os números que estiverem aqui no primeiro quadrante estarão na parte do x positivo e do y também positivo. No segundo quadrante, todos os pontos que estiverem aqui estarão na parte do x negativo e do y positivo, como por exemplo o B. O B é menos 3 de x negativo e 3 de y positivo. Então, todos que estiverem aqui no segundo quadrante, todos os pontos
terão o x na parte negativa e o y na parte positiva. Já no terceiro quadrante, todos os pontos que estiverem aqui terão tanto o x quanto o y negativo, como C, menos 2 e menos 3. Então, todos os pontos que estiverem aqui no terceiro quadrante terão x negativo e y também negativo. Já no quarto quadrante, todos os pontos que estiverem aqui no quarto quadrante terão x positivo e o y negativo, como D, 3 positivo menos 4 negativo. Então, nós teremos x para o quarto quadrante positivo e y negativo. Bom, pessoal, e este foi o primeiro vídeo desta série. Eu resolvi falar sobre plano cartesiano para deixar bem esclarecida essa parte, porque ela é muito importante para os próximos passos. Então, muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo e não esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que você sabe que também está precisando e estudando este conteúdo. Muito obrigada, tchau, tchau!